Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje nós estamos falando sobre os abusos sexuais na Igreja Católica. Eu estou aqui batendo um papo com o Padre Paulo Gonzales. Padre, a gente estava falando, bem profundo essa questão da pessoa que sofre o abuso e tudo mais, as sequelas, né? Mas existem pessoas que simplesmente vão lá e realizam, isso existe na Igreja Católica e não na Igreja Católica também. Mas vão lá e rezam pela pessoa, põe a mão lá e tal, falam, não, você está curado, meu filho, pode sair daqui tranquilo, que você não tem mais nenhum problema em relação a isso, Deus curou e acabou. Isso é realmente assim que funciona? Bem, meu irmão, eu diria assim, você mexe num ponto terrível, né? Eu diria, cuidado com o fundamentalismo, né? Porque com certeza o Senhor que recria a humanidade, Ele quer uma comunidade curada, sarada, transformada. Mas, porém, tem um pensamento na teologia que a gente diz que a natureza, ela está marcada muitas vezes por uma situação que a graça, como que ela vai agir? Porque a graça supõe a natureza. Quer dizer, de repente, se a natureza do sujeito é esquizofrênica ou ele teve uma anóxia, por exemplo, no momento de nascer, pode fazer oração quanto quiser, a pessoa não vai mudar. E aí, como é que fica? Eu conheço muita gente que tem anóxia que não tem controle mental de nada. Pode ir lá fazer oração, mas fala, mas a oração não é tudo? Então vamos prestar bem atenção nisso, né? O poder da oração. Então vamos prestar bem atenção no que nós estamos falando para a gente não cair no fundamentalismo, senão isso é muito perigoso. Nós temos que buscar aquilo que é possível, aquilo que dá margem para a reflexão. Porque aquilo, e torna a dizer, fora o que acontecera na Idade Média, quando muita gente foi para a fogueira porque pensavam que estavam possessos do demônio. E eram pessoas esquizofrênicas, não tinham como mudar. Haviam pessoas de estruturas psíquicas totalmente comprometidas. Então, acho que explica a situação. Então, tomar muito cuidado com isso. Padre, para você, qual seria a solução para acabar definitivamente com esse tipo de acontecimento? Olha, muita gente fala do celibato, por exemplo, né, de acabar com o celibato, mas eu diria que o celibato é uma disciplina que nós temos na nossa igreja e quem é capaz de sublimar consegue viver o celibato. Mas quem não consegue não deve nem ser padre, eu diria assim. Agora, porque tem muita gente que casa e são pedófilos também, né? No meio de médicos, no meio de advogados, no meio de, enfim. Eu conheço muita gente que está detida hoje por ter abusado sexualmente de crianças e são casados. Então o problema do casamento não é isso que vai resolver o problema, né? Pode ser uma possível solução, nós temos que abrir o leque de pensar, de refletir, de imaginar, mas não é só isso. O que nós precisamos fazer é realmente, por exemplo, existe um teste projetivo chamado o Rorschach. É um teste que vem do Hermann Rorschach, que veio o nome dele. Ele foi um psiquiatra, ele foi um psicanalista também, e é um teste projetivo que vai mostrar se você é neurótico, psicótico ou perverso. Não tem como ser. Eu, quando fazia psicologia, eu fui fazer esse teste, é um teste muito caro, mas que mostrou que eu sou neurótico, eu fiquei feliz. Porque, pelo menos, eu não sou perverso e nem psicótico. Tipo isso, assim, eu sou normal, entre aspas. Eu sou normal no meio de tantas dúvidas que eu vivo, e a dúvida ela é plausível, né? Eu acho que isso é bom e não deve permanecer. Então eu fico muito feliz. Eu acredito que nós precisamos aplicar esses e outros testes como HTP e outros talvez, testes de inteligência do VISC, por exemplo, para que a gente possa saber quem é esses que estão entrando. Será que eles estão entrando num celeiro de situações pela qual ele sabe o que vai acontecer? Eu lembro de um seminarista que tinha problema, o bispo não ordenou, o outro bispo veio e ordenou. Dito e feito, coroinha na mão desse rapaz. Então, terrível isso. E outro bispo ouviu uma situação pela qual ele falou, não vou, vai ficar no gancho. Mas ele ficou emérito, entrou outro bispo ordenou, porque era um bispo benévolo, acreditava, mas a graça supõe a natureza. Como que nós vamos fazer, meu irmão? Então, por isso que eu estou falando, a solução é realmente chamar esse fulano e dizer, olha, com todo o nosso carinho e nosso respeito, por favor, afaste-se, para que nós possamos ser a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja misericordiosa, uma igreja onde a gente sente a ação do Espírito. Na nossa oração quinta, por exemplo, eucarística, diz lá, a igreja ela é santa e pecadora. Ela é santa pela presença do Espírito Santo de Deus, mas pecadora pela presença dos homens, e nós precisamos nos converter.
Padre, diante de todos esse cenário negativo, acho que fica até difícil, né? Por exemplo, o senhor que é padre, viver esse momento que a igreja passa, né? Que é difícil, mas necessário. Tem gente boa no pedaço. A gente tem que valorizar isso. Valorizá-los. Então, eu até diria assim, eu não vou cair nessa mentira, Júnior. Essa mentira não toma conta de mim. Eu não vou ficar num lugar que não é meu. Eu tenho certeza que eu não sou isso. Então, eu estou tranquilo, estou sereno. Lastimo pelas vítimas, mais pelas vítimas, porque aquelas outras pessoas estão desestruturadas. Então, pelas vítimas vamos atrás, vamos curá-las, vamos trazê-las, vamos ressignificar a vida que elas possam ter com todo o nosso amor e carinho. Agora, e não cair nessa mentira, né? Porque aonde a verdade chega, a mentira não existe mais. Então, pensar que a igreja é a verdade de Jesus Cristo. Ela tem a verdade totalmente revelada e tem muita gente boa. Tanto que se você for pôr numa linha estatística, o percentual de pedófilos não chega a atingir o mínimo do mínimo do mínimo, quer dizer, tem tanta gente trabalhando, tem tanta gente boa, tem tanta gente santa por aí e que dá vida pela história da igreja. É que a mídia enfatiza tanto o problema que... Você veja no meio de tantas dioceses, de tantas milhares e milhares de paróquias, quanta coisa boa sendo feita. Não, vamos atrás daquilo que não é bom, né? Se comenta um fato, já vira aquela repercussão. Você viu o que aconteceu na paróquia? E aí eu diria para o povo que está nos ouvindo agora, por favor, não caia nessa mentira. A mentira, ela deve ser abominada, mas não vamos deixar que ela dirija a nossa vida. Eu quero me deixar orientar pela verdade. E a verdade é Jesus Cristo. O senhor acha que essa questão da tolerância zero com relação aos abusos na igreja vai ser o caminho? É o caminho, é o caminho. Eu falo aqui como psicólogo também, e como psicanalista, porque a perversão, torna a dizer, ela não tem cura. O perverso, ele pode até ser remanejado, trabalhado algumas coisas, mas essa sensação de triunfo que tem o perverso, é difícil tirar dele. É difícil. Pode ser. Eu estou lançando um desafio aí. Com certeza. Bom, padre, só para a gente encerrar, o que o senhor espera aí para o futuro da igreja, né? Então, esperamos um futuro como que é Jesus Cristo, né? A igreja deve ser uma igreja perseguida porque ela mexe com critérios que desestruturam o ser humano. E que faz com que esse ser humano fuja dessa mentira que muitas vezes está institucionalizada para buscar a verdade que é Jesus Cristo. E com isso, como ele mesmo diz, vocês serão perseguidos por causa de mim. Né? Então, nós vamos viver a verdade intensamente e nos voltarmos para a ação desse Espírito que nos congrega. E nada melhor do que viver nesse tempo quaresmal agora para repensar os nossos valores e somá-los na nossa vida e na vida de tantos outros para que possamos celebrar a Páscoa com muita libertação. Aliás, é um tempo muito rico. Né? Muito rico. É um tempo de alegria porque é um tempo de transformação. Padre, obrigado pela sua presença aqui na Eu que agradeço, Júnior. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até este momento aqui na Ação Nacional, que volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido aqui para você. Até lá.